Fala galera, tô aqui na área diretamente do WCQ da Europa. A gente está aqui acompanhando o Round 11. Por quê? Porque o Round 10 sumiu. Sempre a Konami come um dos rounds aí na transmissão e dessa vez ela comeu o Round 10. Não encontrei no dia 1, não encontrei no dia 2. Então o Round 10 foi com Deus, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele. De todo modo, a gente está aqui no Round 11 acompanhando o Denis contra o Danilo. O Denis que está pilotando um Regenesis, né? Aparentemente puro, como diz ali. E o Danilo está pilotando aqui um Memento. Ambos estão 8-1-1. Ganharam 8, perderam uma e empataram uma. E esse é o papo para hoje, tá? Finalmente a gente vai começar a ver alguns duelos que já são de jogadores que provavelmente topem, né? Então são um nível mais alto de gameplay do que aqueles outros duelos que a gente estava vendo que era unilateral, os caras errando play mesmo. Que acontece mesmo no começo do suíço. Aqui não, aqui já é uma galera que sabe o que tá fazendo, né? Então a gente vai ver aqui como esse Regenesis tá ganhando da galera. E a gente vai ver novamente aquela briga de recursos do Memento, né? Memento e seus recursos. Quem vai começar aqui aparentemente é o Danilo. Ou não, né? Ele deu purulha. Não, é ele mesmo que vai começar, ele deu purulha. Começou com a bruxa. Bruxa é feita. Não tomou nada. Ele deu purulha aí porque ele imaginava, não sabe qual o deck do cara, provavelmente ele pensou que era um Banco Soul, né? Banco Soul aí que tá dando pouca suma pra Purulha, tá? Adicionou o cavalo, cavalo tomou o Draw e Lockbird. Draw e Lockbird. E aí ele tá dando efeito do cavalo pra entrar, efeito do cavalo no campo. Tributou ele mesmo. Vamos ver o que ele vai adicionar. Draw e Lockbird é a carta do formato. Será que ela vai ser banida? Será que não? É uma boa pergunta. O Draw sendo banido, ele habilita muita coisa a acontecer no formato. Muita coisa mesmo. O cavalo enviou o Kuriboh, enviou a ovelha, efeito do Kuriboh. Voltou, já que ele foi enviado por um monstro elemento. Voltou a ovelha pra mão. Efeito da ovelha na mão. Pra entrar especial. Tá dando efeito dela no campo pra fazer uma fusão. Juntou 3 no King Creation, né? King Creation, efeito. Vamos ver o que é que vai, o que é que vem. Aparentemente é o Creation Combined. Enviou o morcego, o Combined Creation. Ele não vai enviar outro dele, né, do extra deck, porque ele está underdraw, então ele não vai conseguir adicionar a Memento Fusion. Então ele preferiu deixar ela lá, né? Imagino eu. Tá pensando aí no terceiro, enviou o Dark Blade por terceiro. E ficou por isso mesmo. O Regenesis ali parece que só tem spell na mão, não deu pra ver direito. Tá devolvendo 5 monstros, então já vai trazer o Creation King, o Combined Creation pro campo. Devolveu esses 5 aí e trouxe ele pro campo. Vai passar desse jeito, né? Underdraw. Setou uma carta, que a gente não sabe o que é. E passou o turno pro Regenesis. Vamos ver como esse Regenesis está performando para estar com 8 vitórias e um empate. Ele começou dando o Regenesis Code para adicionar. Para dar especial, né? Ele deu especial do Arcfiend. O Arcfiend que vai adicionar efeito dele. Efeito do Combined Creation Enchain para dar reborn da bruxa. Aí na resolução, né? Vai iniciar a nova chain. Adicionou a 6, nova chain, efeito da bruxa. Vamos ver o que ele vai adicionar. Provavelmente o Mace, né? Geralmente no turno do cara você adiciona o Mace para ter uma interação a mais na mão. Mas, né? Pode ser outra coisa. Ele adicionou a ovelha. Ok, ele pediu a Sage para ler. A Sage é basicamente um Omni Negate, né? Descartando um monstro aí, Regenesis. Ele tá dando efeito do Creation King. Apontando aí para 2 monstros, um Memento e um dele. Deu efeito da ovelha para entrar especial. Efeito da ovelha para fazer fusão. Tomou o turno para ele, né? O Danilo tomou o turno do cara para ele. Efeito especial do Twins. Twins efeito. Vai adicionar 2 monstros. Agora ele adiciona o Mace, né? Ah, interessante. Por isso que ele trouxe a ovelha, para ele ter mais corpos. Porque ele... E quando ele fez o Creation King, né? Já que ele tava under... Aliás, o Combined Creation, já que ele tava underdraw,
ele for sem nada no grave, né, de memento. Aí ele tá acumulando mementos aí na mão. Efeito da ovelha voltou aí. Efeito da ovelha voltou porque a resolução do efeito Twins, né? Ele adiciona 2, vai pro grave e dá especial de um nível 6 ou menor memento. Quando ele é destruído. Ele tá a ovelha aí no campo e não tem nada. Ele deu normal Eclésia. Ok, Eclésia é feita. Então não é um Regênesis puro, é um Regênesis dogmática. E aí a Eclésia adiciona Punisher. Tá dando... Qual é o nome dessa carta mesmo? Esqueci. Enfim, ele vai enviar um monstro do extra deck pro grave e adicionar uma carta dogmática. Adicionou a Flor de Lis. Tá pedindo para ver quais são as cartas de conhecimento público. Efeito do menino ali, que eu esqueci o nome também, viu o Garuda, e vai dar uma draw. Nossa, como é o nome daquela carta? Ah, é Nadir, né? Nadir Servan. Aí ele deu a draw aí do Garuda. E tá ativando a Regained, Branded Regained no campo. Ok. Tá olhando aí os Graves, provavelmente tem um Bestial na mão, então é um Regenesis Dogmática Bestial, e é isso mesmo que ele tá fazendo, ele tá dando o efeito do Baldrake, banindo a bruxa, e tá dando o efeito da Regained pra devolver a bruxa e dar uma draw. E ele deu o efeito do Mace em Chain Regained pra tomar o controle do Baldrake. Ele deu 2 draws, né? Deu Garula, deu Regained. E aí tá dando especial do Sage. Olha que interação legal. Ele tá dando especial do Sage. Aí o Danilo perguntou, mas por quê? Porque os Regênesis é se tiver um monstro de 2500 no campo, não precisa ser. Não precisa você controlar o Regênesis, precisa ter um de 2500 no campo e tem um Baldrake, né? Aí ele deu o especial aí do Warrior, já que controla um de 2500 no campo. Alguém controla. E aí o Sage é o mini negate, né? O Warrior é ele só mesmo. Ele entrou na fase de batalha, bateu na ovelha. Efeito da ovelha, né? Quando é destruída. Tem 3 cartas na mão. Ele tem uma carta setada que eu não sei o que é, eu não lembro. Não lembro se eu vi na mão dele o que era. Mas na mão dele, tudo que tem é que a gente conhece já. Ele puxou ali muito rápido. Não deu pra ver. Tá pensando aí o que ele resolve? Ele enviou a Memento Fusion com o efeito da ovelha. Main 2. Tem o Baldrake, tem um Chuchuco de 5.000 aí, né? O Chuchuclan. E é isso, ele vai passar o turno, né? Você toma uma carta, que é a Punishment, né? A gente sabe. Ou não, né? Vai que é bait. E aí, ok, era uma Breakout. E ele tá dando a Breakout na end phase do Dennis. A Breakout trouxe o Goblin. E tá dando efeito da Regained pra dar especial do Baldrake. Ok. End phase, deu a draw dele pro turno. Não viu que ele deu draw. Deixa eu voltar aqui pra me ver, porque a curiosidade me mata. Ele deu draw de uma spell, não viu o que era. Mas ele tem um Full Alus na mão, né? A terceira carta que a gente não sabia o que era. Pensou em dar a Memento Fusion, né? Aliás, dar o Queen Creation, mas não deu pra adicionar. Vai lá de novo. Tá dando efeito do Goblin. Baldrake aí não tem efeito, né? Ele pode dar o efeito da Sage pra negar. Ele tem uma Flor de Lis na mão, né? Inclusive. Que foi a carta que ele adicionou. O Goblin tributou ele mesmo. Destruiu ele mesmo, né? E enviou o Caribo e o morcego, efeito Caribo, como ele foi enviado pelo efeito de um monstro Memento, ele volta no campo. Efeito dele no campo. Imagine que seja que está sendo trigado agora. E adicionou a Memento Fusion. Resolveu. Tem alguma coisa para negar esse Memento Fusion, será? É uma Punishment, né? Aí ele tem um Dark Blade ali na mão, o Foalos está dando um Memento Fusion.
Ah, Sage pode negar, né? Tá pensando aí, se nega. Deu o efeito da Sage tributando o Warrior e tomou uma Droplet Chain descartando a própria Memento Fusion e um Fualos. Ok, serviu o Fualos, né, de descarte. E aí ele tem que negar o Baldrake e a Sage, porque o Baldrake ia pipocar o menino quando viesse, né? Tá usando o Mace, o Goblin e o Twins para trazer o King Creation. Tá olhando o efeito ali. Ele tá dando efeito 1-2, né? Pelo que ele apontou ali. E tomou a Flor de Lis em Chain. Já esse efeito. Flor de Lis entrou negando o King Creation. E aí tá dando especial de outro King Creation. Pelo efeito do Combined. E agora ele tá dando efeito do King Creation de destruir. Ele tá dando alvo no Caliban e na carta setada, que é uma Punishment, né? Ele vai forçar a Punishment. E dando alvo no outro e na Regained. E tomou a Punishment no Caliban. Punishment no Caliban? Ah, é porque os outros são de ataque muito alto, né? 3.000 e 5.000, entendi. Ele não tem alvos com ataque tão alto pra usar. Enviou Malong. Confesso que eu não lembro qual é o efeito do Malong no Grave. Tá dando efeito do morcego, viu o Memento ser destruído, ele vai entrar. Tinha a prioridade do cara lá, né? Do Dennis. O Malong, ele destrói. Se essa carta é enviada para o cemitério, você pode escolher um face-up card que o seu oponente controla e retorne para a mão. Ah, entendi. Não lembrava desse efeito desse cara, não. E aí o morcego voltou, né, na Chain 2. E é isso. Acho que ele comeu todas as interações do oponente. Ele tá dando Memento Fuse tributando o Goblin. Aliás, o morcego, e adicionou a Bonipare. Agora que tá adicionando a Bonipare, tá dando efeito do morcego. Reciclou a Memento Fuse. Ah, ele tomou um draw ali, né? Nossa, apesar de tudo, ele tomou um draw. Caramba! Adicionou a Bonipare e aí ele tomou um draw ali que eu não tinha visto. E ele tá dando efeito do morcego pra reciclar. Olha esse Regenesis jogando, cara. Ele tá decidido a não deixar o Memento jogar. Agora ele tá dando a Festa dos Ossos. Bonipare usou o Dark Blade na mão, que até então era uma carta desconhecida, né? Que não era conhecimento público. A Bonipare foi em Chain ao Draw, né? Bonipare em Chain ao Draw e adicionou pra mão o Mace. Tá banindo a Bonipare, né? Para os monstros dar ataque perfurante, né? Virou o Chuchu pro ataque. Olha isso, cara. Apesar de tudo, todas essas interações, tudo aconteceu aqui nesse jogo, mas o Combined Creation continuou em campo. E ele tem 5.000 de ataque. E todos esses monstros aí tem 2.500. E aí ele só bateu em todos eles, né? Ele virou pro ataque. Todo mundo aqui ignorou o elefante parado no meio da sala. E aí o Danilo não esqueceu, ele só virou pro ataque, bateu em tudo e ganhou o jogo. Olha isso, cara. Olha isso, tanta interação que esse Memento passou. Muita interação, muito interessante esse deck de Regenesis, né? Eu joguei uma local esse final de semana contra o Regenesis e não tomei nem 10% dessas interações aí. Quem vai começar agora é o Dennis, provavelmente. Não tem nenhuma hand trap no deck do Danilo. Na mão dele, né? Não deu pra ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele mostrou a mão, mas não deu pra ver não. Tem um Draw e Lockbird e só. Duas cartas, né? O Draw e o Lockbird. Dennis tá pensando aí, tá acelerado, tá o vídeo. Ele tá só pensando mesmo que na minha fez. Tá dando Regenesis. Adicionou o Arcfiend e tomou um Draw. É bom dar Draw nos outros, não é? O Arcfiend que daria... Ele tá dando um especial do Arcfiend, revelando um 2.500. Tá dando especial do Warrior, já que controla um 2.500 no campo. Tem uma Draw aí.
só tem spells na mão. Ele tá com a Memento Clan, Bonifire, Memento Fuse e 2 Droplets. Setou as 2 Droplets e passou o turno. O potencial de OTK do Regenis é baixíssimo. No turno dele, ele deu um Lubellion, vai adicionar um Bahamut. Pode trazer já o Bahamut pro campo. Que a carta que ele tem setada ali é aquela Trap do Regenis, a Regenis Birth. Deu pra ver agora. Virou pro ataque. Não tem muita coisa que fazer. Bateu. Poderia ter invocado aí o Maghamut, né? Banindo o Lubellion, mas ele deve ter outros planos para esse Maghamut. Passou o turno e aí ele sacou o Chuchuco e aqui tem play, tá? É só não ser negado. Tá dando Bonipare. Bonipare invisível, ninguém sabe o que ele vai tributar. Tributou o Combined Creation. Trouxe a bruxa efeito. Resolveu. Olha aí, em destaque a Birth. É realmente a trap que ele tem setado. E agora outra coisa, né? Pode ser uma Punishment, já que a gente já viu que ele roda em Guine de Dogmática aí. Tá pensando no que ele traz? Deve trazer Deve trazer a ovelha, né? Trazendo a ovelha aí pra ele ter a oportunidade de fazer a fusão. Tá pensando aí no que ele faz. Danilo muito pensativo para passar por esse campinho dos Regenes. Tá dando efeito da ovelha para entrar. E ele deu efeito da ovelha no campo? Deu efeito da ovelha para entrar e aparentemente deu efeito dela no campo. E tá tomando uma punishment, dando alvo na ovelha, né? Chain 2, enviar é custo. Não é custo, né? Escolha um face-up companhia de controle, envia um monstro com ataque igual ou menor do seu extra deck pro grave. E se isso acontecer, destrói o monstro. Ok. Aí ele tomou Memento Fusion em Chain. Ele deu alvo na ovelha. E deu especial da ovelha, Danilo. Deu efeito dela para fazer fusão. O Dennis deu a Punishment, dando alvo nela. E ele deu Memento Fusion agora na terceira Chain. Então ele vai fugir com ela. A Punishment vai perder o alvo e não vai conseguir resolver. Tá pensando em se dar uma das droplets dele em Chain, né? Também. Na quarta Chain. Porque aí ele consegue negar o efeito ali do Warrior para dar bounce. Pra flipar, né? Deu a Crocoline Proibite. A Forbidden Droplet. Dando alvo ali no Warrior, Chain 4. E agora vai resolver a Memento Fusion. Vai resolver a Punishment sem efeito. Vai resolver a ovelha sem efeito. E aí ele tá dando efeito do Creation King na Summon. Tá olhando ali o Grave porque provavelmente ele tá querendo banir alguma coisa com um bicho na mão, né? Só tem a bruxa. Tá pensando ali. Quando você vê um cara olhando o Grave assim do nada. Ele deu Ogre no Creation King. Ok. Interessante. Quem imaginaria que ele tinha sideado um Ogre, né? Indo do segundo. E aí vai resolver o efeito do Creation King, né? A Ogre não nega. Mas perdeu. Perdeu o Creation King. Tá pensando ali no que ele envia. Enviou o Darkblade, o Kuriboh e o Morcego. Kuriboh vai trigar o efeito para entrar especial. Entrou no modo de ataque. Efeito dele na Summon. Adicionou o Darkblade. Ele não deu normal ainda, né? Então o Darkblade vai ser uma normal. Nossa, é muito recurso no Memento, né? Olha como ele brinca com os recursos dele. O cara tá dando tudo ali. Tá ativando o Memento Clan, que até então ele não tinha ativado. Normal Darkblade. O cara tá olhando ali as cartas.
Tá com medo agora. Agora bateu medo. Tá dando a Birth, dando alvo no Dark Blade. Vai enviar um Regenesis pro Grave. Pegou pra ler ali a Birth. Tá ali em destaque. Você pode enviar um Regenesis do seu deck pro Grave. Escolha o monstro que o oponente controla e coloca ele face down. E é contínuo, tá? Enviou outro Arcfiend e flipou pra baixo o Dark Blade. Só tem um problema, né, meu mano? Pra fazer fusão, não precisa tá face up. Tá dando o efeito da Memento Fusion. A Memento Fusion não diz que o monstro precisa estar face up, né? Ela só escolhe o monstro e destrói para resolver o efeito dela. Então, ele usou o Dark Blade mesmo. Adicionou a Memento Fusion. Efeito do campo. Pegou para ler o campo, desistiu da metade do caminho, pegou para ler de novo. Duelo muito mental desses caras, tá? Estão duelando muito bem, os dois trocando muitas interações. Tá lendo aí a Bonnie Party. Lendo não, né? Aparentemente o Dennis sabe como jogar contra a Memento, ele tá só relembrando algumas interações. Apareceu um Access Code tal que em destaque, ninguém sabe porquê. O morcego voltou aí com o efeito dele mesmo. E aí a ovelha voltou pro efeito do campo. Dando o efeito do morcego. Para reciclar uma banida. Não, ele não deu efeito do morcego, não. Ele tá pensando mesmo. Vai para alguma play de extra deck. Pensando bem devagar, né? Com muita calma, tá ganhando o jogo. Entrou na fase de batalha. Bateu no Warrior, que tá com um ataque pela metade, né? Bateu no Arcfiend. Aqui ele é destruído, né? O Arcfiend tá com um ataque normal. Foi destruído o efeito da ovelha quando é destruído. Interessante, né? Ele tem várias formas de jogar. E aí ele enviou quem tava faltando, né, na brincadeira, que é o Community Creation. Na main 2, foi pra main 2, né, imagino eu. Ainda vai bater. Juntou dois monstros em uma SP, aparentemente. Uma SP sem efeito de banir. Ele só quer jogar monstros pro Grave, né? Porque ele não tem 5 monstros ali. É isso. Ele não tinha 5 monstros no Grave, os dois estavam no campo e ele acabou usando eles pra voltar ao Combat Creation. E aí ficou o Creation King lá pra voltar no próximo turno. Também. E tá dando End Phase, aparentemente. Efeito do Arcfiend pra voltar pra mão. E aí tomou o efeito do Combat Creation pra trazer o Creation King. Além da Birth. É bom destruir essa carta, tá? Se conseguir, tá dando efeito do Creation King, destruindo ele e a Birth. Foi isso que eu falei, né? Ele ouviu as minhas vozes. E aí ficou por isso mesmo. Tá dando. O Dennis tá dando Maghamut na Endphase, banindo da própria Ogre. E aí já na Endphase já vai adicionar um dragão. Adicionou o Druid's Worm. Eu acho que aqui não tem muito para onde o Danilo correr, né? Já vai começar a acumular muito recurso no Regenesis. Esses decks que demoram para engajar, né? Quando engajam, já era. Deu efeito do Lubellion ali para trocar de lugar com o Maghamut. Efeito dele no campo e tomou SP Enchain. SP Piccolo Cavaliere Enchain. E tomou uma Ogre na SP. Outra Ogre, cara. Olha esse cara. Esse cara vem aqui. Se o Dennis não for o protagonista, ninguém é, pô. Tá dando efeito do Covenant Creation. Trouxe o Creation King. Efeito da Regened. Trouxe o Maghamut. Maghamut efeito pra adicionar um dragão na gente fez. Tá pensando aí no que faz. Pode ir pra batalha, né? Acho que é outro Regenes na mão. O Warrior, Special Summon. Efeito dele.
tributando um Regênesis. E no caso, não, se tributando, né? Não é tributando o Regênesis, não. Por algum motivo tem um Tri-Horned Dragon aqui em destaque. Ninguém sabe por quê. Deu alvo no Combined Creation e tá tomando em chain o efeito do King. Dando alvo nos dois, né? No Maghamut e no Arcfiend. Destruiu os 4. Efeito do Combined Creation trouxe o King de volta. Que situação, meus amigos. Especial do Arcfiend. O cara tem outro Arcfiend. E tomou Droplet em chain, né, no efeito de adicionar, descartando a Memento Clan. Que situação, hein? Ele tem um Druid na mão ainda, vai dar Druid, vai entregar o efeito da Reginald. Ele deu Druid na própria Ogre, novamente. Efeito da Reginald, devolvendo a Ogre pra dar uma draw. Deu a draw da... Olha a carta que ele deu a draw. Achei que ele deu um sorriso quando ele deu a draw. Ele deu o draw da Regenesis, está ativando o efeito aí dela. Que isso, cara. Olha, sorrindo. É o protagonista mesmo. E ele adicionou o Lorde. O Lorde entra banindo um Regenesis. E aí, durante a fase de batalha, ele ganha mais 2.500 de ataque. E acho que é o suficiente pra ganhar, né? Fazendo o efeito do Lorde, vai setar uma Spell Trap. E é isso. O Danilo juntou as cartas e acabou. O Lorde, ele entra banindo um Regenesis. Aí o efeito dele seta uma Spell Trap. E aí, na fase de batalha, ele ganha mais 2.500 de ataque, né? Então era suficiente para matar o King, que tava ali, não tinha mais recurso, não tinha mais interação. E aí ficou por isso mesmo. Ótimo duelo desses caras, tá? Era disso que eu tava falando. Não era duelos que você seta uma carta e passa sem conseguir jogar, não. O Memento abriu aqui com uma cala de 2 Droplets, parece, ou é uma Breakout, e uma Heatwave. Uma Heatwave e uma Ash também, né? Deu Heatwave e passou o turno, né? Não, ele setou a carta deitada ali, que é a Ash. E aí passou o turno pro Dennis. Ele deu o especial do Arcfiend e não pode, por causa da Heatwave, não pode nada. E o oponente cannot. Ele tem muita carta. Olha o tanto de carta que esse cara tem na mão. Ele tá com uma mão muito boa pra ganhar. Olha isso. Ele tem uma Nadir, ele tem uma Regenesis Code, Ash e 3 Regenesis. Nossa, isso aqui era de spam de bicho. Não pode nada. É isso que a Heatwave diz. Seu oponente não pode. Tá incrédulo, ele nem pegou a carta pra ler, né? Ele perguntou pro juiz. Ele tá setando a Regenesis Code, desistiu, tá dando Nadir. Vai enviar aí alguma coisa. Enviou uma Quimera. Enviou a Quimera The King of the Phantom Beast e adicionou uma Ecclesia pra mão. Você toma uma carta que deve ser a Regenesis Code. Draw Phase ativou ela. Não sabia que essa carta era rápida. Tá, tô descobrindo agora. Trouxe o Sage pro campo e trouxe o Omni Negate dele. E tá aí, a Regenesis Code é rápida mesmo. Não sabia que essa carta era rápida. Eu achei que ela era spell normal. O Danilo vai pro turno dele, tá dando Droplet. Descartando a Memento Fusion pra negar o Sage. Sage tá dando efeito negando a Droplet. Negou a Droplet. Ok, não mudaria nada. Ele só descarta um Regenesis pra voltar no próximo turno. E aí o Danilo tá dando a Breakout, tributando a Ash. E trouxe o Goblin. Goblin efeito. Tomou Ogre e tomou Khalid no Ogre. E aqui acabou, tá? Efeito do Goblin passou. Falta 6 minutos pra acabar. Esse Memento tem que combar depressa. Aí o Dennis entregou o jogo. Não tinha mais Hand Traps. Não tinham mais cartas pra usar, né? Ele tinha, se eu não me engano, 3 Regenesis na mão, né? Pelo que a gente lembra da mão dele. Era uma Cold, uma Nadir. Ele adicionou a Ecclesia. Ele tinha 2 Regenesis, que ele descartou um. E tinha a Ecclesia na mão. Que duelo bom, cara. Olha esses caras jogando, sabendo todos os seus limites, sabendo a hora de desistir, sabendo a hora de jogar pra cima de um campo inteiro. Muito bom duelo. Danilo vence o duelo aí, tá 9-1-1, praticamente topou já o evento, né? No round 11, falta um round pra descobrir quem topou. E foi isso, tá?
ótimo duelo, gostei de ver mesmo o Memento novamente ganhando. Sempre que vem um Memento pra cá, ele ganha, né? Pra cá, pro React. E o Regenesis também entregou um duelo digno de um deck que ninguém espera, tá? Esses Nadir, né? Esses dogmáticos no deck, junto com os bichos, eles dão uma interação muito boa, porque todos os bichos têm 2500. Então, qualquer bicho na sua mão já é um follow-up muito forte para esses Regenesis. E eu não tinha me tocado disso, né? É bem interessante mesmo. Essas interações, além da dogmática lá de 2500, poder entrar também. Muito bom. Além disso, você ainda fica recursando, né? Fica consumindo recursos dos dogmáticos de draw e tal. Muito bom. Estou surpreso com esse Regenesis positivamente. Tá? O Memento é prata da casa, né? Um deck que está performando bem aí há muito tempo. Muito tempo, inclusive, sem nenhum risco de banlist. É um deck que, inclusive, é recomendado para você montar caso você queira. Não tem risco nenhum de banlist o Memento. Consegue jogar para cima de qualquer meta atualmente. Né? Não sei ainda sobre os K9 e Yome, Dracoteia. Talvez tenha mais dificuldade. Mas é um deck que tem uma performance muito boa. É isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário aí. Fala aí o que você achou massa nesse vídeo, qual foi a parte que foi mais interessante. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal aí. A gente tem vídeo diariamente para você acompanhar. Então, você nunca vai ficar sem ter nada para assistir, tá? Se você assistiu até aqui, muito obrigado e tchau.